do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e habite em cada coração, não somente nesse momento, mas para todos sempre. Amém? Amados, nós vamos hoje continuar falando sobre compaixão. O tema que nós estamos falando esse mês, conforme a campanha de missões mundiais, que fala sobre viver a compaixão, hoje nós vamos trazer uma mensagem que tem por título Vivendo a Compaixão, que inclusive foi o mesmo título da semana passada e domingo passado, Vivendo a Compaixão, conforme Gálatas 2:20, que a palavra do Senhor diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo falando aos Gálatas aquilo que Deus havia feito na vida dele, e a alegria dele promover essa compaixão também na vida de outras pessoas, para que essas pessoas pudessem também viver a compaixão de Cristo Jesus. Alegria para Paulo aqui, e nesse entendimento nós podemos entender a vontade do Senhor, que é cuidar de cada um de nós, entendendo a nossa necessidade, entendendo a nossa fragilidade, entendendo tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor tem compaixão de nós. O Senhor, Ele enxerga a nossa dor, conhece a nossa dor, e logicamente a vontade dEle é sarar, é nos alegrar, é trazer para os nossos corações a paz e a misericórdia. Nesse entendimento, vamos curvar nossa cabeça, vamos falar com o Papai do Céu e pedir que Ele nos abençoe nessa noite através da sua palavra. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia, graça, Pai, em nossas vidas, e nos faz, ó Pai, nesta noite entender a tua palavra, para que nós possamos, ó Pai, entronizá-la em nosso coração, entendendo aquilo que o Senhor irá nos falar, aquilo que é importante para cada um aqui, Pai, nós ouvirmos essa noite, aquilo que é preciso, não aquilo que nós queremos. E não permita, ó Pai, no nome de Jesus, que a gente venha a sair daqui hoje da mesma maneira que nós entramos, mas trata conosco, ó Pai, ao nos fazer entender aquilo que Tu queres nos falar. Abençoa, Senhor, a todos nós, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, eu entendo que quanto mais nós somos agraciados pelo cuidado do Senhor, a sua compaixão chega até nós, nós somos movidos a viver compaixão também para promover essa compaixão na vida de outras pessoas, conforme eu falei agora há pouco aqui, o que Paulo estava vivendo, e é da vontade do Senhor. Ele quer ver que os nossos corações estejam repletos de alegria, nosso coração esteja cheio de paz, e assim nós possamos viver e se alegrar com o cuidado do Senhor. Essa é a vontade do Senhor Jesus para todos nós. Ao ler o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 36, que diz que ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Amados, quantas vezes nós, muitas das vezes, estamos como esse povo aqui que se achegava ao Senhor Jesus, como ovelhas que precisam de pastor, ou seja, ovelhas que precisam do cuidado, ovelhas necessitadas, ovelhas feridas, ovelhas carregadas de sofrimento, né, para eles serem curadas pelo Senhor, para serem tratadas pelo Senhor Jesus, né? E diz o texto, quero repetir mais uma vez, que ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas,
E eu quero te dizer que o Senhor também tem compaixão de cada um de nós. E nós possamos abrir o nosso coração para receber esse cuidado do Senhor, para que nós também possamos viver em compaixão diante daquilo que nós vivemos. Eu gostaria de trazer uma meditação essa noite, conforme o texto de Gênesis, capítulo 49. Nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Gênesis, capítulo 49, versículo 22 em diante. Não precisa você ficar de pé, mas eu queria que você estivesse atento, tá? Atento àquilo que nós vamos ler e àquilo que Deus vai falar. E, no nome de Jesus, vamos tentar focar a nossa atenção até o final dessa mensagem para entender aquilo que Deus quer nos falar. A palavra de Deus diz: José é uma árvore frutífera. Está falando aqui José do Egito, tá? José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhes flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus, o Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos do altos céus, bênçãos das profundidades, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repouse sobre a cabeça de José e sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos. Amém. Somente até aqui, que nós possamos meditar nesse texto. Em que momento se passa isso aqui? O capítulo de número 49 de Gênesis vai falar do momento que Jacó, pai de José do Egito, estava ali proferindo bênçãos na vida dos seus filhos. Ele estava profetizando na vida de cada um. Era chegado o momento que o seu pai estava perto de partir da vida dele, né, e se juntar aos seus antepassados, ou seja, ele estava prestes a morrer. E antes da sua morte, ele reuniu os seus filhos, os seus 12 filhos, e ali começou a proferir as bênçãos sobre a vida de cada um, né? A profetizar na vida de cada um. E aqui, esse momento aqui, do versículo 22 que nós lemos, até o versículo de número 27, nós lemos somente até o versículo 26, mas o capítulo 27 são as bênçãos destinadas para os filhos de Raquel, esposa de Jacó. E sabemos que Raquel teve José, e no momento que ela vai ter Benjamim, que é aqui o seguinte aqui que vai proferir as bênçãos sobre a vida de Benjamim, Raquel morre, né? Mas os 2 filhos são os filhos amados de José. Então, esse momento aqui é o momento que essas bênçãos, você pode ver que dos demais irmãos de José, os filhos de Jacó, é destinado os versículos de número 22 até o versículo 26, que proferem as bênçãos na vida de José, o filho amado, o filho separado, conforme nós lemos aqui. E eu imagino, amados, que aqui é o apogeu na vida de José.
aqui é o momento máximo na vida de José, porque é o momento que ele está ali para receber as bênçãos do pai, que o pai está profetizando na vida dele, e é o momento aqui de que ele alcançou, ele conquistou, não, ele foi demais abençoado, porque até então ele já está vivendo aqui como governador do Egito, e eu acho que tudo aquilo que ele viveu como governador do Egito, e tudo aquilo que ele foi abençoado como governador do Egito, esse momento aqui é o momento maior ainda na vida dele. Eu entendo que a nossa vida, ela tem fases. Fase do crescimento, do aprendizado. E muitos de nós, nessa fase, se nós não somos ensinados, nós corremos o risco de fazer coisas erradas. A fase seguinte, é a fase que eu chamo de investimento. É como se fosse uma plantação, é o momento que nós temos que plantar, que eu também chamo de investimento. A fase inicial é a fase de conhecimento, de crescimento. Nós estamos crescendo, estamos aprendendo, conhecimento. Mas vai chegar a fase do investimento, a fase que nós temos que plantar. E a terceira fase é a fase da colheita. Ou seja, nós vamos usufruir de tudo aquilo que nós plantamos, de tudo aquilo que nós investimos na nossa vida. E esse momento aqui é o momento que eu considero o momento da colheita na vida de José. É o momento que é como se ele estivesse ali, recebendo as profecias das bênçãos do seu pai, e ele vivendo tudo aquilo lá, depois de ter passado por vários momentos difíceis na sua vida, ele olha para trás e diz assim: até aqui o Senhor me ajudou, e esse aqui é o melhor momento que ele estava vivendo. Porque, amados, entenda, José não teve uma tribo com o seu nome. Ele não teve uma tribo com o seu nome, porém os seus 2 filhos renderam 2 tribos através dele, que era Benjamim e Manassés. Isso é um detalhe, que a tribo de Benjamim era uma das menores tribos do povo de Israel, porém valiosa, de povo guerreiro. A tribo de Benjamim foi a tribo que descendeu Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então eu imagino a satisfação, a alegria no coração de José do Egito, quando vê o seu pai proferindo as bênçãos na sua vida, profetizando na sua vida, e ele poder vislumbrar pela fé aquilo que ia acontecer. Ele deu o seu melhor para que os filhos fossem abençoados. Ele deu o seu melhor para que os seus irmãos vissem o testemunho dele, de um homem de Deus. E eu vejo que, na nossa fase de colheita, quando chegar, e para alguns já chegou, que satisfação é a gente poder colher as bênçãos de Deus na nossa vida. E a gente ter a alegria de poder estar investindo na vida dos nossos filhos, porque os filhos deles iam descender em 2 tribos. Se eles iriam viver a vida de Deus é uma outra coisa, mas que ele iria dar o melhor para os seus filhos, sim. Então ali, José estava num momento de grande alegria e satisfação, que eu vejo que é o anseio de todos nós. O que é que nós esperamos para nossas vidas? O que é que nós estamos fazendo para mais tarde deixar um legado para os nossos filhos, deixar um legado para a geração seguinte, deixar algo que nós fizemos nessa história? Qual é o destino que nós queremos para nós? Aonde nós queremos chegar? O que é que você espera
da sua vida espiritual, da sua vida que você está vivendo. Eu creio que todos nós queremos ser abençoados. Eu acho que esse momento aqui era um momento de bênção na vida de José. Então, na trajetória da vida de José, ele foi alvo da compaixão de Deus, dos seus momentos de vida, como também essas bênçãos na vida de José levaram ele também a saber lidar com cada situação da qual ele enfrentou na sua vida. E é isso que eu quero compartilhar aqui com cada um de nós, para que nós possamos entender o que é viver a compaixão. Amados, o primeiro momento que eu quero compartilhar aqui está no capítulo 37 de Gênesis, do versículo 5 ao versículo 11, que a palavra de Deus diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Quando o contou ao seu pai e aos seus irmãos, o seu pai o repreendeu. Ele disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, os seus irmãos viveremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Versículo 11. Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo que ele ouvia do seu filho. Amados, esse momento aqui é um momento que desperta na vida dos irmãos de José o ódio, o ciúme, por aquilo que ele era e por aquilo que ele proferia nas suas palavras. Ele estava revelando os sonhos de Deus na vida dele, os sonhos que Deus trazia para ele estava revelando ali para os seus irmãos, inocentemente. José aqui estava na fase inicial, né? Estava vivendo o seu momento inicial, ele estava crescendo, não tinha noção de maldade nem nada, mas inocentemente ele estava contando os seus sonhos ali para os seus irmãos, que gerou um ódio no coração deles. Conforme diz o texto, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Por quê? Porque nos seus irmãos havia um que era o filho mais velho, o primogênito, porém o pai considerava José como filho querido, tratava José como seu filho amado, preferido, né? E isso, de certa forma, já gera ciúmes entre os filhos, quando a gente, escancaradamente, nós declaramos o amor por aquele filho, não pelos outros, né? Então, já havia um ódio no coração dos irmãos de José por conta disso aí, né? Porque ele era o filho querido do papai. E, a partir do momento que José começa a falar os seus sonhos, aí gera mais ódio no coração dos seus irmãos, né? Como eu falei, é uma fase aqui, era uma tolice de José. A partir daí que começa ele sofrer na vida por causa dessas atitudes, por causa disso que ele era, né? Mas isso traz uma lição para nós. Amados, aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que você tiver no seu coração para você entender que Deus está te abençoando, vai te abençoar. Amados, cala o teu coração, espere em Deus, deixa Deus te abençoar. Não fique falando dos teus sonhos e projetos para as outras pessoas, porque isso vai gerar ciúmes, isso vai gerar ódio na vida das pessoas, e o inimigo vai procurar tentar atrapalhar os teus sonhos, para que isso não dê certo, mas creia, se forem sonhos de Deus na sua vida, vai dar certo, no nome de Jesus. Mas evita tolice na vida, não fica falando dos teus sonhos não, deixa que Deus trata com você no momento certo, Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida na sua vida, no nome de Jesus. Um outro momento que eu quero trazer aqui, está em Gênesis 39, do versículo 1 até o versículo 2. A palavra de Deus diz assim: José havia sido levado para o Egito, aonde
o egípcio Potifar, o oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E diz o versículo 2: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio Potifar. O que está acontecendo aqui? Depois do ódio gerado no coração dos irmãos de José, né, eles se voltaram para ele, queriam tirar a vida dele, né? Alguns irmãos conteram, não deixaram que isso acontecesse, né? Mas jogaram ele dentro de um buraco, de um poço seco, jogaram ele lá dentro, e de repente vinha passando uma carruagem de alguns ismaelitas ali perto, naquele lugar onde os irmãos de José estavam cuidando das ovelhas do pai, né? E os ismaelitas vinham passando e eles tiveram a ideia de vender José para esses ismaelitas, que compraram a José e levaram os ismaelitas levaram José cativo para o Egito, e chegou lá, venderam ele como escravo. E quem compra ele? Potifar. Amados, diante do que aconteceu, promovido a maldade dos seus irmãos na vida de José, aquilo que ele estava sofrendo ali, por conta da maldade dos seus irmãos, e ele ter sido levado como escravo e tudo mais, e foi vendido para Potifar, e agora foi colocado na casa de Potifar, para ali ser escravo na casa de Potifar, trabalhar como escravo na casa de Potifar. Isso poderia gerar no coração de José uma vida cheia de rancor e de ódio, ao passo dele querer ser uma pessoa ali que, tipo assim, eu não vou fazer nada disso, não era para eu estar aqui, por que eu estou aqui como escravo, né? E ele, de repente, ser uma pessoa ali que não estava interessado em fazer aquilo lá. Ele foi forçado e foi colocado ali como escravo para trabalhar ali, mas ele não agiu assim. A palavra de Deus diz que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. Amados, ele estava ali por conta de uma situação, uma consequência de uma situação, da ação dos seus irmãos, e agora ele estava lá, mas ele foi bênção ali onde ele estava, e Deus o abençoava de forma tremenda, e as bênçãos dele também fazia prosperar a casa daquele senhor Potifar. Amados, o que essa palavra traz ao meu coração é que nós, quando vivemos a compaixão de Deus, quando nós somos alvo da compaixão de Deus na nossa vida, Deus move o nosso coração, que independente aonde nós estamos, o nosso comportamento vai ser exemplar, um comportamento que nós vamos dar testemunho de quem Deus é na nossa vida. Não importa o ambiente, não importa onde esteja, não importa as pessoas, não importa, a compaixão de Deus, quando chega no nosso coração, nos move, entendeu? A amar aquelas pessoas, aquele lugar, e fazer o nosso melhor, porque quando ali é abençoado aquele lugar, nós também somos abençoados. Quando nós somos movidos a viver essa compaixão, a dar o nosso melhor ali, independente da situação, nós somos alvos também da graça de Deus. Então, o que eu quero dizer para cada um de nós aqui, essa noite aqui, eu não sei, de repente, se você está vivendo algo que talvez não alegre o seu coração, algo que talvez te cause uma certa tristeza, talvez você se olhe assim e diz, poxa, eu queria estar em outro lugar, mas eu quero te dizer, que Deus conhece o teu coração,
Portanto, abra o seu coração para que Deus te abençoe e ali você seja bênção naquele lugar, porque quando você promove a bênção de Deus, Deus também te abençoa no nome de Jesus. Um outro momento que eu quero falar aqui é no capítulo 39 também, versículo 12, que diz assim: ela, a esposa de Potifar, agarrou José pelo manto e voltou a convidá-lo. A esposa de Potifar estava desejando ter relações sexuais com José. Então, ela o agarrou pelo manto e convidou: vamos, deite-se comigo. Mas o que é que ele fez? Ele fugiu da casa, deixando o seu manto na mão dela, né? Deixando o seu manto na mão dela. Olha só que situação. José era um homem, um jovem bem parecido. A Bíblia não fala com detalhes, mas ele era um homem bonito. Segundo estudos, era um homem bonito. E a esposa de Potifar, de repente, olhou para ele e começou a desejar, a ter relações com ele. E começou a querer, né? E convidava, e ele, de jeito nenhum. E em dado momento, nesse momento aqui, que nós lemos, está só os dois na casa. José do Egito e a esposa de Potifar. Potifar já tinha saído para trabalhar e nenhum dos outros servos havia chegado ainda. Estava só os dois. Uma oportunidade que aquela mulher viu de dar mais uma investida. Deite-se comigo, né? Deite-se comigo. E José, o que é que ele faz? Diante daquela cena, ele pega, foge daquela cena, não permite. Ele poderia muito bem se aproveitar da situação, sozinho ali naquela casa, não tinha ninguém. Se ele se deitasse com aquela mulher, quem que iria saber? O marido não ia saber, ele estava trabalhando, não tinha chegado ninguém, né? Mas ele percebeu, ele sabia que mesmo que não tivesse ninguém ali, somente eles dois, ele e a esposa de Potifar, Deus estava presente ali, porque estava olhando toda aquela situação. E é o que José fala: por que eu iria entristecer o coração do meu senhor, Potifar, né? E o coração de Deus pecando contra o Senhor? E José, foge daquela situação, porque quando nós somos alvo da compaixão de Deus, que Deus está presente no nosso coração, nós, momentos como esse, somos levados a viver como José, fugir da situação, e não se corromper, Não existe, amados, aquele que é alvo da compaixão de Deus, que tem o coração repleto da presença de Deus, se envolve com situações como essa, e dá um mau testemunho. Não existe isso. Seja numa situação parecida com essa, seja com qualquer outra situação. Eu falava essa manhã a respeito disso, né? Porque o inimigo, amados, ele nos tenta na nossa fraqueza. E dentro desse entendimento, eu posso dizer que José, na idade que ele estava, um homem bonito, e também a mulher de Potifar era uma mulher bonita, e ela, perdão a palavra, mas pela safadeza dela, ela foi atraída para querer ter relações com José. Mas José, eu imagino que pela idade, os hormônios dele estavam em ebulição, mas ele não permitiu ser tentado por aquilo e fugiu da situação. E às vezes nós estamos em situações parecidas, em outros momentos. Aquele que é atraído pelo dinheiro, muitas vezes é tentado a fazer algo, a se corromper por causa do dinheiro. Aquele que é tentado
por outra situação. É assim que o inimigo age na nossa vida. E essa manhã até contei uma piada santa, mas que é verdade, foi algo que aconteceu de verdade mesmo, que virou como uma piada, que um pastor do norte, aqui do norte do Brasil, foi pregar no sul do Brasil. Eu já contei isso aqui para algumas pessoas, mas eu tenho outras pessoas, eu sei que não ouviram disso aqui. E ele foi pregar no sul do Brasil, conferência de 3 dias. E quando foi no terceiro dia, a conferência terminou mais cedo, ele voltou para o hotel 5 estrelas, luxuoso, e aquele pastor estava lá. Ele não era conhecido por ninguém, estava só ele viajou só ele, e ele não era conhecido por ninguém ali no sul do Brasil. E ele estava lá, terminou mais cedo, voltou para o hotel, sentou na lanchonete, no restaurante do hotel, estava ali, pediu um sanduíche e um suco, um refrigerante, sentou lá e ficou esperando. De repente se apresentou para ele uma linda mulher, bem vestida e tudo mais, chegou com ele e perguntou se ele estava satisfeito com as acomodações do hotel. Ele ficou assim, meio que sem entender, entendeu que talvez fosse uma promotora, uma consultora, querendo saber, fazer uma pesquisa ali de satisfação, alguma coisa. O senhor está satisfeito com as acomodações do hotel? Sim, sim, estou. Está tudo funcionando bem? Sim, sim, sim. Em dado momento, aquela mulher, você quer uma companhia à noite para o senhor? Aí ele se atentou, né, que ela estava se oferecendo, era uma prostituta de luxo, né? E ele parou, e sabe o que foi que ele pensou? Porque ele falou assim: quem me conhece aqui? Quem me conhece aqui? Né? Para eu poder, de repente, uma noite, quem vai saber? Minha mulher não vai saber, ninguém vai saber, é só uma noite. Né? Ele pensou nessas coisas, mas disse que quando ele pensava nisso, ele viu José correndo na frente dele, passando assim, e virando para ele, bora! E ele pegou, saiu correndo lá atrás, foi para o apartamento, não voltou mais para lanchar. Amados, nós temos que viver situações como essa, e fugir da aparência do mal, porque o inimigo vai tentar, mas nós não podemos nos corromper, porque quando assim te age na vontade do Senhor, a gente está dando um bom testemunho, e a graça de Deus é sobre nossa vida, porque nós alegramos o coração do Senhor diante do testemunho que nós damos. Isso é viver a compaixão de Deus. Que todos nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor, para ter a alegria de viver a vontade dEle, não aquilo que nós queremos. Capítulo 39 ainda, versículo 19 e 20, diz que quando o seu senhor, o esposo, Potifar chegou ali, ele ouviu o que a sua mulher lhe disse. Foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. E esse homem ficou indignado. E ele mandou buscar José e o lançou na prisão, aonde eram postos os prisioneiros do rei. E José ficou ali preso. Amados, ele fugiu da situação. Ele não se envolveu com aquela mulher, mas aquela mulher, quando ela gritou, porque ela não havia conseguido o seu objetivo, ela ficou com as roupas de José ali na mão, ali, ela chegou com seu marido e falou uma mentira, e disse que ele tinha tentado se aproveitar dela, e estava ali as provas ali. José ouviu tudo isso aí, essa injustiça, e foi mandado para a prisão, mas ele ficou calado, e não fez nada, diante daquela injustiça. E aqui eu aprendo mais uma lição de Deus, quando o nosso coração está repleto da graça de Deus. Que, amados, independente da injustiça que nós sofremos, que nós possamos descansar na justiça de Deus, porque Deus não dorme, e Ele vê tudo o que acontece no nosso viver. Que nós, diante de toda e qualquer injustiça, que nós possamos esperar em Deus, que Deus é rico em misericórdia,
é o Deus justo e nos abençoa no tempo certo, trazendo para nós aquilo que nós precisamos, fazendo justiça na nossa vida. Um outro momento que eu quero aqui relatar, e já caminhando já para o final, está em Gênesis também 39, né, versículo 21 e 22. Foi o momento que José foi levado para o cárcere. E diz assim: mas o Senhor estava com ele, estava com José, que o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam ali naquela prisão, e ele se tornou responsável por tudo aquilo que ali acontecia e se sucedia. Amados, aqui também é mais uma prova que Deus olha para os seus. Diante das injustiças, Deus cuida de nós, não deixando faltar nada, cuidando de nós para nos abençoar. Ele foi preso, José foi preso injustamente, mas Deus era com José. E ali na prisão, ele ganhou a simpatia do carcereiro, que esse colocou ele como responsável por todos os que estavam ali presos. E eu vejo o cuidado do Senhor na nossa vida. Isso é compaixão. Isso é compaixão. E por essa compaixão, José também, ele cuidava de cada preso ali, como se fosse alguém que pertencia a ele. Isso é a compaixão. Em outro momento aqui, também, Gênesis 41, versículo 37, 38 e 39, é o momento que José se torna governador do Egito. Né? E o faraó, o rei do Egito, chama José ali e consulta José acerca do sonho que teve, que estava confuso. E diante da explicação que José dava, que ali naquela terra haveria 7 anos de fartura, e depois viria 7 anos de fome, José dá um entendimento, dá uma direção daquilo que teria que ser feito para que não houvesse fome naquele lugar, apesar da fome, mas que eles pudessem se manter ali. E isso agrada o coração de Faraó, que vê em José o homem sábio que poderia assumir a posição como governador ali no Egito e gerenciar toda essa situação. E ali chega o momento máximo que José ali é reconhecido e passa a ser abençoado por Deus. Por quê? Porque ele era um homem repleto, com o coração repleto da graça de Deus, do temor do Senhor, e se apresentava diante de Deus, e Deus o abençoava em tudo. Assim aconteceu na vida de José. Amados, o que eu quero falar é que nós passamos por situações difíceis, mas como eu falei, os planos de Deus não serão frustrados, e aquilo que Deus tem para cada um de nós, independente das situações que tentam impedir com que esses sonhos se realizem, os sonhos de Deus vão se materializar na nossa vida e nós vamos ser abençoados sim no nome de Jesus. Depois de José estando ali como governador do Egito e gerenciando aquela situação, quando agora vinha a fome, os seus irmãos chegaram até ali para comprar alimento. E José teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, mas nem nesse momento ele também se vingou dos seus irmãos, porque no coração dele não havia maldade. E ele profere aqui, em Gênesis 50, versículo 19, dizendo assim: José, porém, disse para os seus irmãos: não tenham medo de mim, estaria eu no lugar de Deus? Eu acho que os seus irmãos
perceberam ali e viram em José tudo aquilo que Deus havia sonhado para ele, mostrado em sonho para eles. Eu acho que os seus irmãos, ao perceberem isso aí, e diante da atitude de José, eles percebem a compaixão do seu irmão, o testemunho de um homem de Deus, que mesmo diante da situação, agora ele com o poder na mão, ele poderia se vingar dos seus irmãos? Não, de jeito nenhum. Ele olha e os trata com compaixão. Amados, diante de qualquer situação, nós não devemos nunca pagar mal por mal. Devemos apresentar todo o nosso viver para Deus e esperar nele o cuidado e a justiça de Deus, porque Deus, no tempo certo, Ele vai reverter e vai nos abençoar no nome de Jesus. E para finalizar, José dá testemunho dos planos de Deus, conforme o versículo 20, né? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha só, o viver de compaixão de José. Ele ali, como escravo, viveu e deu o seu melhor, foi preso e deu o seu melhor, foi reconhecido, foi colocado como governador do Egito. E ali ele deu o seu melhor, e muitos foram abençoados. Compaixão, porque Deus era com ele. E ao perceber essa história toda, ao meditar nessa história toda, amados, quantos de nós precisamos das bênçãos do Senhor na nossa vida, da compaixão do Senhor, como eu falei aqui no início, né? Nós vivemos cheios de situações que se acumulam no nosso coração, que nós precisamos da graça de Deus, na nossa família, com os nossos filhos, na nossa vida profissional, na nossa vida social, dentro da igreja do Senhor. Nós precisamos do cuidado do Senhor. Muitas das vezes estamos fragilizados diante de situações de saúde. Eu fui contactado agora há pouco, de tarde, antes de vir para cá, pelo pastor de Alenquer, que de lá está saindo um rapaz que sofreu um acidente de moto. Sabe lá o que esse rapaz estava fazendo, mas bateu com a cabeça, está com traumatismo craniano, e lá não tinha atendimento médico, estava esperando o avião para vir para cá, para o regional aqui, e o pastor de lá me ligou: pastor, dê atenção, por favor, para essa família, são carentes, a mãe é uma serva de Deus, está sofrendo por causa do filho, né? Eu estou aguardando eles chegarem aqui para dar o suporte para eles, para essa senhora, e clamar pelas misericórdias de Deus na vida desse homem, desse rapaz. Não importa o que ele fez, mas que ele seja alcançado pela graça de Deus, né? E às vezes nós vivemos situações parecidas com essa. E diante daquilo que nós vivemos, nós temos que pensar onde é que nós queremos chegar. O cuidado de Deus, as bênçãos de Deus. Amados, eu quero, no nome de Jesus, pedir que cada um de nós nos posicionemos diante do Senhor, para que Ele possa sondar os nossos corações, nós possamos nos apresentar diante de Deus, para ter o seu cuidado e o seu favor. Eu quero finalizar com 2 textos, que diz aqui em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3, dizendo assim: há muito tempo Deus falou de muitas maneiras, de várias vezes, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Quero ler somente até aqui. Amados, tudo aquilo que José viveu,
porque Deus era com ele, tratou com ele. Nesse tempo, nós somos tratados pelo Senhor Jesus. E se nós queremos ser abençoados por Deus, o passo que nós devemos dar, a atitude que nós devemos tomar, é entregar a nossa vida para o Senhor, para que Ele seja o Senhor e Salvador de nossas vidas. Não tem como, se Jesus não for o nosso Senhor e Salvador, não tem como a gente ter bênção de Deus na nossa vida e ter algo maravilhoso e desfrutar daquilo que Ele tem preparado para todos nós. Esse é o primeiro passo. Segundo, é que quando a nossa vida pertence ao Senhor, nós desfrutamos do seu cuidado e favor, porque a palavra dele diz no versículo 3, que nós lemos aqui, que ele sustenta todas as coisas por meio da sua poderosa palavra. Ou seja, ele está no controle de toda e qualquer situação, independente de qualquer coisa que nós estejamos vivendo, ele está no controle de toda e qualquer situação. E é através da sua palavra que nós somos alcançados para nos fortalecer, para que Ele possa cuidar de todos nós. Por último, quero ler aqui um texto que eu li ontem, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que vocês, no devido tempo, Ele venha vos exaltar. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amados, independente de qualquer coisa, apresente a Deus o seu viver, a sua vida, apresente diante de Deus aquilo que você está vivendo. Se humilhe na presença do Senhor, porque no tempo certo, Ele vai trazer as bênçãos de Deus na sua vida. Vocês vão ser, no nome de Jesus, abençoados de forma tremenda. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que nesse momento você reflita acerca do que você tem vivido, daquilo que você tem buscado, daquilo que você, de repente, está passando um momento difícil, que Deus possa cuidar da sua vida, que Deus possa, no nome de Jesus, trazer, você possa ter a alegria de receber as bênçãos de Deus na sua vida. Que a compaixão de Deus esteja presente no seu coração, para que nós possamos nos alegrar e